Bom, vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o mal-estar na civilização de Freud. Nós já mandei alguns vídeos para vocês sobre, né? Um materialzinho também. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse livro. Na verdade, para estudar esse assunto, nós temos que ter uma dimensão de 3 livros, né? Que é o Totem e Tabu, que eu também mandei um vídeo para vocês sobre, o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão. Então, Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização. São 3 livros que o Freud está tratando do assunto da cultura e também, de alguma maneira, da religião, que acaba sendo importante para nós, né? Esse assunto acaba sendo importante para nós, porque Freud ele vai desenvolver uma teoria sobre a origem da cultura. A teoria de Freud sobre a origem da cultura, ela é bem inovadora, inclusive. Então, acaba tendo uma implicação muito grande para a área da antropologia, por ser uma teoria bem diversa do que se tinha até então em mente, né? Bom, vamos dar seguimento aí. Mal-estar na civilização. Freud começa o mal-estar na civilização discutindo a origem da religião. Ele havia enviado seu livro a um amigo, e o amigo discorda da tese de Freud sobre a origem da religião. Veja, Freud, como eu já disse, ele discute sobre a origem da religião nos 2 livros, em Totem e Tabu, de alguma maneira, e Futuro de uma Ilusão também. Mas em Totem e Tabu, mais especificamente, ele discute sobre a origem da ideia de Deus. O que Freud diz em Totem e Tabu? Freud diz o seguinte, ele diz que existia uma tribo primitiva, e essa tribo primitiva ela tinha um pai, um chefe, que era o pai, né, daquela tribo, entendeu? E esse pai, ele era um tirano de alguma maneira, e todas as mulheres da tribo pertenciam a ele. Então, ele não deixava que seus filhos tivessem nenhuma daquelas mulheres, todas pertenciam a ele, né? E aí, os filhos começaram a ficar irados com o pai, por causa daquela situação e tudo mais, e o pai, então, acabou expulsando os filhos da tribo. Os filhos, então, se reuniram, se juntaram, voltaram e mataram o pai. Mataram o pai. E aí, quando eles mataram o pai, aquilo gerou uma consciência culpada, né? Porque eles mataram o pai. Então, a consciência deles começou a acusar. E aí eles comeram o pai, pegaram e comeram a carne do pai. Ao fazer isso, Freud quer mostrar que agora, esse pai que foi morto, ele começa a estar vivo nos filhos. Porque os filhos acreditam que ao comer a carne do pai, a força do pai, a virilidade do pai iria passar para eles, ia ser transmitida a eles. De maneira que o pai estaria vivo neles e eles seriam fortes como o pai era. Então, ao comer a carne do pai, eles acreditavam que estavam conseguindo também, de alguma maneira, extrair a força do pai e fazer com que ela se tornasse deles. O pai, que antes era físico, agora, que era uma pessoa física localizada, agora se torna uma entidade quase que espiritual. Por quê? Porque os filhos, depois de matarem o pai, ficam com a consciência culpada e agora começam, de alguma maneira, a rogar o pai e a pedir ao pai proteção. Então, o pai se tornou uma espécie de Deus para eles. Então, aí Freud vai dizer que começa a se originar a ideia de Deus. A ideia de Deus surge, então, a partir desse primeiro homicídio, desse parricídio, onde os filhos matam o pai, porque o pai era aquele que impedia a realização dos seus desejos, das suas pulsões, o pai não deixava que ele se realizasse com as mulheres. Mas depois que mataram o pai se tornou, a consciência culpada fez com que eles começassem a cultuar o pai, oferecer sacrifícios ao pai, pedir perdão para o pai e pedir proteção ao pai. E o pai agora, depois que eles comeram o pai começou a estar vivo em cada um deles. E aquelas mulheres que eles queriam agora se deitar com elas antes, eles não vão se deitar com elas também mais. Então, eles vão criar a primeira lei, que é a lei do incesto. A primeira lei. Freud diz que a cultura, ela começa aí. A cultura começa depois da morte do pai. Depois que matam o pai, começa-se a cultura. Então, no princípio da cultura, há um parricídio. E por que é um parricídio? Bom, por que a cultura começa com um parricídio? Na verdade, porque quando o pai estava vivo,
Não se precisava de cultura porque ele era tudo. Ele que a sociedade girava em torno dele. Mas com a morte do pai, os filhos chegaram e falaram: bom, agora a gente precisa organizar a sociedade, a gente tem que tocar a sociedade, tem que viver. E aí, o que a gente vai fazer? Como que nós vamos dar prosseguimento na nossa comunidade? Bom, não sei. Então, peraí, vamos criar leis. Começa-se a criar leis, aí cria-se a moral, aí uma espécie de direito primitivo surge por aí, a religião aparece também. Veja, percebe que há já uma espécie de sociedade organizada começando a aparecer, mas isso só se torna uma realidade com a morte do pai. Porque a morte do pai é o início para a vida em sociedade e para a cultura ainda, isso também, segundo Freud. Então, em Totem e Tabu, Freud vai dizer como que surge a ideia de Deus a partir desse primeiro pai que foi assassinado, e também como que a organização social ela começa a partir da morte do pai. A cultura ela surge a partir da morte do pai. Então, essa é a ideia de Freud. Tá? Em O Mal-Estar na Civilização, em O Futuro de uma Ilusão, ela dizendo, Freud vai dizer que, então, olha só, recapitulando, Totem e Tabu, Freud escreve a origem da ideia de Deus, que surge a partir de uma tribo primitiva, né, que matou um pai e comeu, e aí essa consciência culpada da morte do pai passou a toda a humanidade. Certo? Em Um Futuro de uma Ilusão, Freud fala sobre a origem da religião. E como que a religião surge? Ele vai dizer, bom, simples. Os homens, olhando para o mundo, percebem inúmeros fenômenos que ele não consegue explicar. Então, veja, você vê trovões, raios, chuva, tempestade, terremoto. Você olha a grandiosidade da natureza e você se espanta com tudo isso, as ondas do mar. A natureza, aparentemente, é ininteligível, não dá para se entender isso assusta o homem. O homem fica apavorado com tudo aquilo que ele vê e que ele ouve, o homem primitivo. Barulhos terríveis do céu, terremotos e tremores de terra, ondas do mar, tudo isso é muito assustador, o homem é pequeno demais diante de tudo isso. Então, Freud vai dizer que diante das forças e dos fenômenos naturais que o homem não conhecia, o homem, então, por se assustar e ter medo de tudo isso, o que o homem começou a fazer? Ele começou a personalizar a natureza, os fenômenos naturais. Ou seja, atribuindo características humanas aos fenômenos naturais. Se você personaliza os fenômenos naturais, é muito mais fácil de você domar, você ter um domínio sobre os fenômenos naturais, muito mais fácil você aplacar a ira, sabe, dos fenômenos naturais. Então, ao invés de dizer que são elementos químicos e físicos que promovem o trovão, o raio, tarará, e tudo mais, é muito mais fácil dizer que é um deus, uma divindade. Porque se for uma divindade, então eu posso oferecer sacrifício e pedir a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, e receber algum favor dessa divindade e me dar bem. Então é muito mais fácil personalizar os fenômenos naturais e fazer com que eles se inclinem a mim. Veja, Freud está dizendo que a religião ela surge a partir do medo e do espanto que o homem tinha do desconhecido. É o medo do desconhecido que leva o homem a inventar deuses também, Freud vai dizer. Então, o homem, por ter medo desse mundo desconhecido, dos fenômenos naturais, de tudo isso que ele desconhece, ele começa a atribuir características divinas a esses fenômenos naturais, de maneira que ele agora cria a religião. Começa a reverenciar, a venerar a própria natureza, os fenômenos naturais, como se fossem deuses. E aí começa a oferecer sacrifício, a orar, a pedir misericórdia, clemência. Se acontece, porventura, alguma catástrofe, são os deuses que estão irados conosco. Se não acontece, Deus nos deu livramento. Então, Freud vai dizer que tudo é interpretado da perspectiva favorável aos indivíduos. E aí, Freud, então, parte para o mal-estar na civilização. Bom, o livro Mal-Estar na Civilização, ele geralmente tem uma tradução, que é o mal-estar na cultura também. Então, às vezes, se traduzem como mal-estar na civilização, outros preferem traduzir como mal-estar na cultura.
para compreender o mal-estar na cultura, é preciso compreender o limite que essa impõe à sexualidade humana. Pois, além de circunscrever a satisfação sexual, a cultura exige outros sacrifícios, como pôr entraves à agressividade dos homens. Qual que é a ideia do Freud? Freud vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, vamos resgatar a ideia do totem e tabu. Quando o pai estava vivo, o pai que impedia nos filhos a realização dos seus desejos e das suas pulsões. Os filhos queriam se relacionar com as mulheres das tribos, mas o pai não permitia, porque as mulheres pertenciam ao pai. Logo, os filhos tinham os seus desejos interditados. As suas pulsões foram impedidas, não podiam realizar-se. Por quê? Porque o pai não permitia. O pai era aquele que impedia a realização das pulsões dos filhos. E os filhos ficavam irados porque queriam satisfazer os seus desejos, mas não podiam, porque o pai era aquele que proibia. Quando mataram o pai, os filhos, então, agora vão criar a cultura e vai começar a civilização, porque cultura e civilização andam juntos. Mas quando cria-se cultura, com a cultura surge a moral, surge leis. Incesto é proibido, não podemos mais praticar incesto. Surge a religião, de maneira que os filhos continuam com as suas pulsões irrealizadas. Eles ainda continuam com desejos, ainda continuam com vontades que são impedidas. Por quê? Porque a cultura, ela funciona como uma substituta do pai. Se o pai impedia, quem impede agora é a cultura. Quem impede agora é a civilização. Por quê? Porque para viver-se em sociedade é necessário que muitos dos nossos desejos e pulsões sejam impedidas. Porque não há vida em sociedade se todos vivem de acordo com os seus desejos. Percebe? É impossível ter vida em sociedade se nós quisermos viver de acordo com as nossas vontades. Não tem vida em sociedade. Para ter vida em sociedade, é necessário que o homem tenha as suas pulsões restritas. O que Freud vai dizer? Freud vai dizer que a civilização, ela causa no indivíduo mal-estar. Por que a vida em civilização causa no indivíduo mal-estar? Porque o indivíduo, ele sempre vai ter os seus desejos impedidos. A civilização sempre vai estar bloqueando os seus desejos. Logo, o indivíduo sempre vai viver naquela sensação de que ele quer fazer algo, mas não pode. Então, você pensa, por exemplo, os animais. Um cachorro, quando ele quer, se tem uma cadela ali perto e ele quer fazer uma coisa com ela, ele faz, ele não está nem aí para você. Ele não se importa se tem adulto, criança ou alguém perto. Quando o cachorro quer aliviar o seu ventre e fazer as suas necessidades básicas, ele faz em qualquer lugar e ele não está nem aí para você. E nem para mim, nem para ninguém. Por quê? Porque um cachorro, ele vive de acordo com os seus instintos. O homem, ele não é assim. Porque quando o homem nasce, a criança, ela começa a querer fazer alguma coisa em público, a mãe já logo diz, não, aqui você não pode. Não pode fazer aqui, segura aí, vamos no banheiro. E a criança, ela vai aprendendo, vai sendo adestrada desde cedo para impedir a realização dos seus instintos e das suas pulsões. Logo, a criança sempre vai aprender que os seus instintos e as suas pulsões não podem ser plenamente satisfeitas em sociedade. Porque se a gente fizesse tudo o que a gente quisesse, não tem vida em sociedade. Imagina que eu estou dando aula, uma sala de aula, e aí, de repente, 2 alunos começam, né, a coabitar lá dentro e tudo mais, e ter um curso sexual ali dentro. Ora, isso não é possível. Por quê? Porque isso quebra toda uma ética, uma moral, é contra o decoro, os bons costumes. Logo, não pode. Mesmo que você queira, mesmo que você deseje, você não pode. Mas se tivesse ali 2 cachorros, o cachorro e uma cadela, eles poderiam fazer isso tranquilamente, não há nenhum problema. Por quê? Porque na vida animal não há cultura, na vida animal não há leis, regras, morais. Freud vai dizer que a vida em civilização, ela promove no indivíduo um mal-estar, uma sensação de tristeza, de infelicidade. Por quê? Porque o indivíduo sempre vai estar com os seus desejos, as suas pulsões impedidas. E você nunca pode realizá-las plenamente, porque senão a vida em sociedade se torna impossível. Então, Freud vai dizer que a vida na sociedade, na civilização,
ela é marcada por uma briga, por uma luta, um conflito. E que conflito é este? Primeiro, o conflito entre a cultura, entre a liberdade, melhor dizendo, e a segurança. Nós queremos liberdade, mas, ao mesmo tempo, queremos segurança. Só que o grande problema, Freud vai dizer, é que você não pode ter liberdade e segurança no mesmo nível. Porque se você tem liberdade, você não tem segurança. Se você tem mais segurança, você tem menos liberdade. Mais liberdade, menos segurança. É como se fosse uma gangorra, onde você só tem um dos polos embaixo e o outro em cima. Por quê? Porque se você tem mais liberdade, consequentemente, menos segurança. Então, se você quer mais segurança, então você pede uma maior atuação do Estado. As liberdades individuais são mais restritas. O Estado controla mais, o Estado está em todos os lugares, mais segurança, porém menos liberdade. Se você quer menos liberdade, você tem um Estado mínimo, um Estado menos interventor, um Estado que não controla tanto, um Estado micro, logo, menos segurança. Porque com maior liberdade individual, as pessoas também tendem a realizar ainda mais as suas funções. O indivíduo, Freud vai dizer, o indivíduo é tendencioso à violência. Naturalmente, ele é tendencioso à violência. Mas o que o indivíduo faz para que a vida em sociedade se torne possível? O indivíduo, ele reprime esse desejo de violência, internaliza a violência que o indivíduo externalizaria, ele agora internaliza. Ela é realizada nele mesmo, no seu interior. Isso promove no indivíduo um maior sentimento de fracasso, de insatisfação, de infelicidade, de revolta. E vai chegar uma hora que esse indivíduo não vai aguentar, ele vai fluir, ele vai quebrar, a neurose aparece. Síndrome aparece, complexo, vou dizer, aparece. Perceba, Freud vai dizer que a vida em civilização, ela torna o indivíduo mais doente. Somos animais doentes, para usar a fala de Nietzsche. Pode-se dizer que a pulsão de morte é o maior obstáculo à cultura. É uma das causas do mal-estar na cultura. Então, nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. São duas pulsões atuando no indivíduo a todo momento. E se o indivíduo não for controlado suas pulsões, a sociedade não vai subsistir. Então, perceba como que Freud trata. Inclusive, essa perspectiva freudiana, ela foi o pontapé para a revolução sexual que acontece na década de 60, na década de 70, tá? Que era a revolução sexual, principalmente com os movimentos hippies e tudo mais, ela é influenciada por Freud. Se pegarmos, por exemplo, a Escola de Frankfurt, que nós estudamos na sociologia, inclusive, e pegarmos um autor muito importante, que é Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, em seu livro Eros e a Civilização, ele vai dizer que, na verdade, o que causa violência, o que causa tanto terror, guerra em nossa sociedade, é que os indivíduos não podem realizar os seus desejos sexuais. A moral impede a realização. Logo, que Herbert Marcuse vai dizer, para que tenhamos mais paz na sociedade, os homens devem fazer mais amor, devem ter mais sexo. Então, acaba com essa moral que prende, que restringe, que castra a sexualidade do indivíduo e promova a liberdade sexual. Paz e amor. Quanto mais amor, mais paz. Então, amor é sexo. Então, essa cultura da liberação sexual, inclusive na adolescência e tudo mais, ela surge com Freud, a partir de Freud. Freud foi o pontapé inicial para poder fazer com que a sexualidade deixasse de ser um tabu. Até porque Freud vai mostrar que até mesmo as crianças recém-nascidas são movidas pela sexualidade, certo? Elas têm áreas erógenas, que são áreas de prazer. Então, Freud vai dizer que quando a criança mama, a sua área erógena é a fase oral, a boca. Então, ela mama porque isso proporciona um prazer que é de cunho sexual. Mas esse prazer de cunho sexual não está ligado aos órgãos, necessariamente, tá? Os órgãos... Mas, de alguma maneira, sim, também. São zonas erógenas, ok? E aí, depois, você passa para a fase anal e assim, consecutivamente, vai andando. Então, Freud vai dizer que a mãe é o primeiro objeto de amor de uma criança, inclusive.
Não, ele não chega a adotar um caráter anarquista, porque ele acredita o seguinte: o Freud, ele não é a favor, por exemplo, da abolição de tudo, né? Ele acha que não vale a pena abolir tudo. Por exemplo, Foucault era anarquista. Foucault dizia que tem que acabar com todo tipo de autoridade, assim, entendeu? Tem que acabar com todo tipo de autoridade, com o Estado, com a polícia, com a religião, com todo tipo de autoridade. Libera tudo. Freud não era assim. Freud, na verdade, ele acha que tem que ter sim, que é bom. Até mesmo a religião, nos finais de seus últimos escritos, como, por exemplo, Moisés e o monoteísmo e tudo mais, ele acaba tendo uma visão assim mais positiva do judaísmo e tudo mais, né? Mas ele não é um anarquista, não. Só que assim, ele acredita que a sexualidade deve ser liberada, sim, né? Ele acredita que a sexualidade deve ser liberada, deve, sim, de alguma maneira, promover a realização das pulsões dos indivíduos, mas até onde eu entendo, me parece que não é algo também assim a ponto de ser um anárquico, sabe? Freud, ele dá um pontapé refreando aí. Mas os caras que vêm depois dele, os caras já são complicados. Os caras que vêm depois dele, baseado no pensamento dele, os caras já querem acabar com a família mesmo, porque a família é o lugar onde a moral burguesa se realiza. Aí os caras vão juntar Marx e Freud. Então, a escola de Frankfurt tem uma junção de Marx e Freud. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma luta contra a família, porque a família é burguesa, a família ela reproduz a moral burguesa, impede as liberdades individuais, então tem que acabar com a família. Então, você leva a criança muito mais tempo para a escola, por quê? Porque quanto mais tempo a criança ficar na escola, mais longe fica dos pais, e assim, consequentemente, os pais não podem ensinar os seus valores e costumes e tradições, e aí é mais fácil você subverter a mente da criança. A igreja, a religião, ela acaba sendo mal também, porque ela reproduz os valores burgueses, a moral burguesa, a ideia de castidade, de que o sexo é só no casamento, de que o homem não pode... o sexo tem propósitos divinos, como, por exemplo, a reprodução, a satisfação pessoal e também, de alguma maneira, a própria ideia de união. Então, para a cristandade, o sexo tem os 3 propósitos: reprodução, satisfação pessoal, prazer, né, para os dois, para as 2 pessoas, e também a união, porque no casamento é como se unisse e tornasse uma só pessoa, e o sexo é onde isso acontece com mais intimidade ainda e tal. Então você vai ter uma grande perseguição a esses ideais da religião, da família, da moral, do direito, dos bons costumes. Você tem pessoas como, por exemplo, Alfred Kinsey, um relatório chamado Relatório Kinsey. Não sei se vocês já leram esse Relatório Kinsey. Relatório Kinsey, Alfred Kinsey, ele faz pesquisas com mais de 100 crianças e adolescentes com orgasmos e tudo mais, é uma coisa muito doida. Ele faz relatórios, testes com essas pessoas, é um cara doente. Você tem também Margaret Mead, seu livro Sexualidade de Samoa, onde ela diz que a comunidade de Samoa era uma comunidade em que as pessoas se relacionavam sexualmente, livremente, todo mundo com todo mundo, de boa, tranquilamente, todo mundo era feliz, não havia tristeza, não havia depressão, era um paraíso na Terra. Qual que é a ideia deles? Eles querem mostrar que se a pessoa puder viver tranquilamente, satisfazendo sua sexualidade de boa, essas pessoas serão mais felizes. Essa que é a ideia. Isso é o que vem se reproduzindo hoje, né? Bom, eu não sei se isso é bem verdade. O que nós podemos perceber é o seguinte: podemos perceber que me parece que hoje em dia o índice de mal-estar na civilização cresceu exponencialmente. Então, talvez poderíamos até dar uma contrapartida a Freud aqui, dizendo que o mal-estar não é meramente o resultado de desejos e pulsões irrealizadas, mas o mal-estar também pode ser justamente o resultado da liberação das pulsões e dos desejos. O mal-estar, na verdade, na nossa civilização, também é resultado da falta de proibição. Porque se o indivíduo vive de acordo com seus desejos, ele pode se dar mal, porque os desejos não são, de alguma maneira, regra, ou não são a certeza de que tudo vai dar bem, vai dar certo. Você entende? O fato de desejarmos algo e realizarmos nosso desejo não significa que isso vai ser bom para nós enquanto indivíduo, ou que vai ser bom para a sociedade enquanto espécie e tudo mais. Então, o nosso desejo não é garantia de felicidade, de bem-estar,
Na verdade, vivemos uma sociedade em que as pessoas a cada vez mais estão realizando seus desejos, mas a cada vez mais são dependentes de drogas, dependentes de antidepressivos, de terapia, psiquiatra, psicólogo, pessoas com inúmeros problemas. Perceba, o índice de suicídio lá em cima, depressão é a doença do século. Então, o mal-estar não é só resultado de uma repressão dos instintos, mas eu acho que o mal-estar também é resultado de uma certa liberação. Há muita liberação. O liberalismo também acaba atuando e causando isso. Então, nós podemos ver que essa busca incessante por artifícios materiais, como bens de consumo, também causa uma série de problemas. Vivemos uma sociedade que é pautada pela busca irrefreada de bens de consumo, que consome para sobreviver. Então, nós temos uma busca incessante por bens de consumo em detrimento das coisas que realmente importam, as coisas que realmente são importantes para a vida. Então, a sociedade ela está invertida. Aquilo que é importante é deixado de lado, né? Então, percebemos isso. Isso causa um mal-estar na sociedade, porque a lacuna provocada pela ausência desses bens, os bens que são importantes mesmo, nunca será preenchida por coisas significantes. Então, não importa quanto você compre celular, não importa se você tem o último carro que foi lançado, se você não tem coisas importantes que são importantes para o indivíduo, como, por exemplo, família, amigos, relacionamentos saudáveis, você sempre vai ser uma pessoa vazia, vai sempre ser uma pessoa frustrada. Então, não adianta, nós não podemos substituir as coisas essenciais, que são os vínculos afetivos importantes, por coisas supérfluas, como, por exemplo, o último celular do ano. Para Freud, a arte, ciência e religião são recursos para lidar com o mal-estar da civilização. São satisfações substitutivas. Tá? Vamos partindo para o final, então. Caso se exija de mais de um homem, produzir-se-á nele uma revolta ou uma neurose, ou ele se tornará infeliz. Então, para Freud, não se pode exigir muito do indivíduo, porque isso pode causar no indivíduo a infelicidade, uma neurose ou qualquer outra coisa mais. Então, essa seria a ideia do Freud. Para Freud, a cultura, então, de alguma maneira, ela está ligada à repressão dos instintos individuais, à repressão das liberdades, à repressão das pulsões. O indivíduo é castrado em seus instintos por causa da cultura e da civilização. Essa que seria a ideia de Freud, né? Bom, eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta, está aberto para vocês aí. Bom, se tiver ok para vocês, está ok para mim também. Tá? Essa aula, então, eu resgatei, acho que as duas últimas aulas. E isso aqui essa aula faz relação, inclusive, com a ideia do Bauman, tá? Do retorno do pêndulo. Zygmunt Bauman vai resgatar essa ideia do Freud, do mal-estar de civilização, num livro chamado Retorno do Pêndulo, onde ele faz essa relação entre liberdade e segurança, resgatando Freud. Depois, dê uma pesquisada nisso aí também, pode ser importante, tá bom? Bom, então é isso aí, meus amigos. Um abraço para vocês, tá? Ótimo final de semana. Tamo junto. Vamos lá. Encerrando aqui. Tchau, tchau.